A cibersegurança, no final do dia, é uma conversa sobre gerenciamento de risco. É uma abordagem muito parecida com a que aplicamos no contexto da segurança física. Cada empresa precisa avaliar seu nível de risco, sejam esses riscos provenientes de fontes internas ou externas, para então poder trabalhar com fornecedores, consultores de segurança ou com seu próprio time interno para definir quais camadas de proteção devem ser adicionadas. Também é muito importante escolher as camadas de proteção que façam mais sentido para o seu ambiente. E para falar um pouco de risco, nós podemos usar um cálculo bem simples. O risco ele é a probabilidade de alguma coisa acontecer vezes o impacto que será causado caso essa coisa ocorra. Por isso, antes de instalar qualquer novo equipamento ou software de segurança no seu ambiente, é importante considerar alguns pontos, por exemplo. Como isso vai afetar o nível de risco? Qual o apetite ao risco da empresa? Ou seja, quanto de risco a organização está disposta a aceitar? E o que é necessário fazer, quais medidas adotar para atingir esse nível de risco aceitável? E para entender um pouquinho melhor cada um desses elementos da nossa equação, vamos dividir ela em algumas partes, começando aqui pelo impacto. Os agentes de ameaça não são seletivos. Pessoas e empresas de todos os portes podem se tornar vítimas de um incidente de segurança cibernética. E os impactos desses incidentes podem afetar uma organização de várias formas. Por exemplo, a perda da confidencialidade dos dados. Dentro de um incidente cibernético, é possível que dados de funcionários, clientes, fornecedores ou até mesmo a propriedade intelectual da empresa seja exposta. Multas e processos. Hoje em dia, nós temos diversas regulações de privacidade e proteção de dados e até alguns programas de cibersegurança. E um incidente cibernético pode aí acarretar em multas, processos judiciais e sanções. Disrupção nas operações. Isso é um exemplo bem clássico, né? Nós temos diversos casos registrados de organizações que tiveram suas operações paralisadas aí por dias, semanas, às vezes chegando até meses, por conta de um incidente cibernético. Comprometer a segurança física das pessoas, com cada vez mais dispositivos IoT conectados, e esses dispositivos interagindo com o ambiente físico, é muito comum que a probabilidade do risco físico, tanto a pessoas quanto aos ativos físicos, também aumente. E por último, talvez um dos impactos mais importantes, pela dificuldade de mensurar a extensão em primeiro momento, é o impacto à reputação. A velocidade que a informação se propaga hoje em dia, a divulgação de um incidente de segurança pode amplificar ainda mais os danos sofridos pela empresa, principalmente se o tratamento desse incidente for mal conduzido. A recuperação da reputação, que muitas vezes se levou anos aí para ser construída, é extremamente difícil e em alguns casos pode levar até a falência da companhia. A segunda parte dessa equação é a probabilidade. Os ataques cibernéticos estão cada vez mais sofisticados. Da mesma forma, a superfície de ataque ela cresce a cada dia. Isso ajuda a aumentar consideravelmente essa variável na equação, a probabilidade. A probabilidade é ainda maior se as empresas não se adaptarem ali, não adequarem suas estratégias de gerenciamento de risco, acompanhando a evolução dessas ameaças. A gente percebe bem esse aumento da probabilidade
vendo aí a quantidade de incidentes de segurança que são noticiados aí praticamente todos os dias. E existem vários outros elementos que podem aumentar essa probabilidade. A quantidade de dados gerados e compartilhados todos os dias, ela cresce de maneira exponencial. O número de dispositivos conectados também cresce numa proporção muito parecida. E esses dois itens aqui colaboram bastante para o aumento da superfície de ataque. O número de pessoas conectadas também cresce todos os dias. E quanto mais pessoas tiverem acesso a esses dispositivos e a esses dados, maior é a probabilidade de um incidente de segurança. A quantidade de camadas de proteção pode ajudar a diminuir a probabilidade, da mesma forma que a força em cada uma dessas camadas. Isso é o que a gente chama de estratégia de defesa em profundidade. E dentro desse contexto de defesa em profundidade, é muito importante considerar aí a aplicação de boas práticas, educação e conscientização em cibersegurança como camadas de proteção adicional.